Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos aguardando o Felipe Beber chegar. Fiquem todos à vontade. O pessoal está chegando. O Felipe está entrando aqui na sala conosco. Olá, Felipe. Grande Felipão, tudo Boa bem? noite, tudo bom? Tudo Boa ótimo, e você? noite, como é que tá o amigo? Tudo certo? Tudo ótimo e contigo. Tá me Maravilha, ouvindo, tá me ouvindo bem, Felipe? escuto bem. Excelente. Tá em Flores da Cunha, Felipe? Flores da Cunha, terra do galo. Excelente. Como é que tá o clima aí hoje? Hoje, graças a Deus, a chuva retornou à nossa terra, Felipe. Opa, coisa Passamos boa. por um período de longa estiagem aí. Houve uma chuva na semana passada, retrasada, mas bem modesta e agora começou bem volumosa e com previsão aí de seguir para os próximos dias. Água para as videiras. Maravilha. Felipe, é um prazer estar aqui contigo essa noite. A turma tá ainda entrando aqui na sala, tem o pessoal chegando. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos fazendo essa live para quem nos acompanha. E é um prazer compartilhar a tela aqui com o grande Felipe Beber. E seria interessante, Felipe, você comentar, por gentileza, um pouco sobre a sua trajetória profissional e também sobre a vinícola, né? Um pouco de onde está localizada, qual é o conceito dos vinhos. Eu tenho algo aqui ao lado, já está separado, que daqui a pouco eu vou abrir para degustar aí contigo. Mas eu acho que essa Bacana. introdução é fantástica, Felipe. Fica à vontade. Bacana. Falar um pouquinho da minha história, então, Felipe. De Felipe para Claro. Felipe, né? E para Felipe, todos que nos escutam. maravilha. Eu comecei muito cedo no mundo do vinho como um entusiasta, assim, querendo um dia estudar enologia e um dia ter o meu projeto próprio, ter o empreendimento no setor vitivinícola. Certo. Como tu bem sabe, aqui na Serra Gaúcha, né, todos têm parentesco ou ligação com alguém que produz uva ou vinho, né? Comigo não foi diferente. Tenho avós vitivinicultores que, especialmente por parte de pai, o meu avô, ele vivia disso, né? Ele produzia, elaborava vinhos para comercializar e sustentar a sua família. Então, não era só Certo. uma atividade de hobby ou de produzir um vinho para o consumo, mas algo Sustento. que provia renda econômica para a família. Meu pai sempre ajudou ele, sempre foi o braço direito aí nas trasfegas, na moagem da uva, no processo em si de elaboração. E ele carregou com ele esse amor, assim, essa paixão por Então, transformar a uva em vinho e infelizmente não seguiu o projeto adiante, não teve condição, certo. se profissionalizou como fotógrafo, mas como fotógrafo eu aí era o braço direito do meu pai, ia ajudar ele nos eventos e tal. E a gente ficava trocando essa ideia de como era elaborar vinho, tudo que envolve esse mundo, né? E eu, um Certo. belo dia, disse para o meu pai que queria fazer essa experiência em casa. E ele, Poxa, mais do que na hora, topou. Nunca esqueço, a nossa vamos primeira nessa. vinificação foi num recipiente de 30 litros, né? Desengaçamos 25 quilos de uva e foi incrível ver aquele processo fermentativo, aquela coisa maluca, né? Do se transformar algo turvo, denso, com casca, num líquido límpido, Claro, cristalino. Então, aí eu tinha 7 para 8 anos, decidi ser enólogo. já estava definido. Ficou claro. E exato.
E aqui no Sul, o vinho sempre está na mesa, né? É algo que, assim, é muito da cultura nossa, né? E o meu avô, desde muito pequeno, ficava brabo se a gente não bebesse nem que fosse um dedinho de vinho, né? E com o passar E dos aqui, anos, a gurizada aprende desde cedo. E, e com o passar dos anos, eu fui me interessando cada vez mais, buscando, conhecendo, comprando vinhos, tentando entender. Sempre fui um apaixonado por cozinhar desde muito cedo. Então, o fato de cozinhar sempre me instigava a comprar novos vinhos. E eu, claro, pá, tu sabe, né, Felipe? Quem entra caminho sem nesse volta, mundo não sai mais, né? E, sem e aí, volta. com 17 anos, ingressei no curso de enologia, me formei em enologia, graduei com 20 anos. A partir daí, fui para o mercado buscar experiência, trabalhar em algumas vinícolas. E aí que realmente entendi o que se passava no mercado do vinho, o que se passava na realidade Brasil, tanto em âmbito de elaboração, como também É, comercialização, que é muito importante, né? sem Para você dúvidas. montar um projeto vinícola, você tem que não só produzir, mas tem que vender. E, Claro. e esse link com o mercado aí realmente fechou mais um ciclo na minha cadeia, nesse mundo do vinho, que foi extremamente assim encantador. Conversar com as pessoas, entender, sabe, essa arte da venda, Que é isso pulsante, né, Felipe? despertou, isso despertou, assim, realmente eu me encontrei muito nesse mercado. E, Certo. e aí, em 2014 para 15, já com mais maturidade nesse sentido, eu vi que estava na hora de realmente apostar no projeto próprio. Aí convoquei meu pai, meu irmão, e apresentei o projeto para eles. A ideia, eles toparam, né? O meu irmão trabalhava em outra empresa, se desligou e iniciou conosco também essa jornada nova, não tão nova, né? Essa retomada de um sonho Claro. antigo, pela família Parabéns. Beber. Isso foi em 2014, Felipe, que 14 surgiu a para vinícola. 15. 2014 para 15, 15. 15 a gente começou a operar mesmo. Excelente. E aí que surgiu a família Beber. E dentro disso, acho que eu conheci seus produtos foi em 2018, né, Felipe? 2019, E, na verdade. e Eu isso, provei a gente se Maragato encontrou na feira, né? depois na feira e nós ficamos muito encantados, na verdade, pelo estilo de vinificação, pela característica dos produtos. E isso Perfeito. realmente marcou, assim, você para nós como um enólogo e como vinícola. E é o tema, né, na verdade, da nossa live, que muitos gostam de saber, muitas pessoas têm curiosidade sobre a vinificação e os estilos de vinificação. Qual é o estilo, Felipe, que você emprega na Vinícola Beber de vinificar, ou o que você entende como um conceito de vinhos e tudo mais, para o público que nos acompanha? Perfeito. Quando eu iniciei o projeto, né, Felipe, eu via uma demanda muito forte por, assim, tava uma crescente muito alta dessa procura por produtos com maior drinkability. A gente usa muito Certo. essa expressão, né? Porque a gente tinha uma tendência de vinhos do Novo Mundo com muita madeira, bem carregados, por vezes até muito encorpados, e havia menos do que hoje. Hoje tem muito mais consumidor ingressando nesse mercado do vinho, né? Essa demanda pelas pessoas que estavam iniciando no mundo do vinho e por consumidores que por vezes tentavam degustar um vinho e não curtiam a experiência e aí voltavam geralmente para a cerveja, que era a sua bebida, e aí eu fisguei aí, eu vi aí uma possibilidade de A iniciar janela. o nosso projeto com esse estilo muito marcado, né? Uh, Vinhos com um conceito assim bem modernos, por assim falar, né? Com a madeira mais integrada, não tão presente, com uma cor intensa, mas não assim vinhos chapados na cor, aquela coisa negra profunda, não. Você tem uma intensidade boa de cor, mas não precisa ser algo extremamente exagerado. Muito disso também Claro. ligado a quanta extração você vai ter nas macerações, né? E,
evidenciando muito a fruta, realmente o que o vinhedo, o que o terroir nos proporciona, o que determinada variedade em determinado solo e clima vai nos aportar. Então, essa elegância toda estava muito latente. E hoje, ainda mais, né, é um conceito muito moderno, de vinhos modernos, realmente, né? Não estamos aqui falando em novo mundo ou velho mundo, estou falando em um estilo moderno de se elaborar vinhos. Estive na Sim. Espanha recentemente e esse conceito impera por lá também em várias bodegas de ter linhas de produtos muito voltadas a esse estilo específico, né? Com Com mais fruta, mais evidência, leveza, mais mais sofisticação, né? fruta, exato, menos extração. E assim, olhando para esse viés e entendendo que os importados não estavam navegando, estavam surfando nesse mercado, nessa onda, né? Por que não talvez tentar adaptar nosso estilo de produção, de manejo, de parceiros nos vinhedos e propriamente Claro. a enologia também, os processos fermentativos, os estilos de maturação para buscar, para tentar evidenciar isso e entregar para o nosso consumidor isso, sabe? E aí, ano após ano, a gente aprendendo, a gente buscando, se reinventando e chegamos então a esses resultados que hoje eu posso afirmar que estamos assim muito felizes com o resultado comercial disso, a aceitação é muito boa, tem uma identidade do nosso consumidor com esse estilo específico. Isso nos deixa extremamente felizes, porque o consumidor que conhece o nosso vinho e volta a comprar ou indica para alguém, ele se identifica com esse estilo, ele faz essa leitura, né? Poxa, você tem isso nas linhas de entrada, tem os vinhos reserva com a mesma pegada. O próprio Maragato é o nosso vinho ícone, mas ele é muito equilibrado, né? A madeira não sobra madeira, é um vinho que tem essa questão do equilíbrio, da leveza, por assim falar, né? Não é um vinho Claro. leve, mas é muito Não, mas equilibrado, né? tem Então, personalidade, né, Felipe? perfeito. Não, e E parabéns, assim, pelo todas essas questões do processo produtivo. E sobre a maceração, Felipe, o que que você faz de diferente, assim, o que que você busca na questão da extração, né, que você é, comentou? de diferente não, Felipe, porque isso está ao acesso de todos e Claro. muitos colegas já o fazem, e isso é tema de discussão entre enólogos. Sim. Mas específico, assim, o que eu primo muito por maceração a frio, pré-fermentativa, a gente tem, sim, um problema de gargalo de safra, né? Não se tem safra o ano todo, se tem safra apenas 45, 50, por vezes 60 dias no ano. Então, Claro. a estrutura de vinificação nossa, por ser uma vinícola que ainda está na sua fase inicial também, ela fica, por vezes, bem saturada nesse período. Então, na medida do possível, conduzir maceração a frio no maior número possível de tanques que estejam em questão. Certo. Isso é interessantíssimo, Felipe. Eu acho que é importante para quem está nos acompanhando explicar, se você puder, um pouco sobre a maceração a frio, como que funciona e o que que é a maceração a frio. E até se você me permitir, Felipe, enquanto você inicia a explicação, eu vou abrir um Toriga Nacional Show! 2017, que ele Vamos é juntos então, Felipe. excelente. Ah, opa, tá aí o Toriga também. E depois da explicação sobre a maceração, Felipe, eu acho que é interessante você comentar um pouco para quem está nos acompanhando o porquê Toriga Nacional e o porquê a Serra do Sudeste, né? Que é o terroir de Certo, onde ele vem. Eu vou abrir ele enquanto certo. você discorre. Né? Então vamos lá. A maceração a frio, Felipe, ela consiste na recepção das uvas na vinícola. Ou você acondicionar elas em câmara fria, ou você desengaçar elas, processar, conduzir esse mosto ao tanque e iniciar então um rápido processo de resfriamento dessa massa aí. Para que antes que a levedura comece o trabalho fermentativo, você iniba a atividade dela através da baixa temperatura. Sabe-se que a Certo. levedura ela
plena atividade fermentativa ou condições para começar a se multiplicar específica temperatura acima de 7 graus. Então, se a gente conseguir, e é o que se pretende numa maceração a frio, baixar essa temperatura desta massa para menos ou igual a graus, você inibe então o início da fermentação. Aí você vai ter uma massa, um mosto formado por líquido, casca, o engaço já foi separado, né, nessa hora, e você vai deixar essa massa macerando, líquido e casca em contato sem processo fermentativo. Isso aí, pelo tipo da variedade, pelo potencial que essa variedade tem ou não, pode durar menos dias ou mais dias. Variedades, em geral, com potencial de extração de cor e que não sejam... Oi? Desculpa, até só fazendo um parênteses. Sua internet aí tá com um pouco de delay aqui, na verdade. Voltou? Maravilha. Agora voltou. Perfeito. E qual que seria o objetivo, na verdade, em relação ao produto, Felipe, quando você emprega essa técnica, né? No caso da maceração a frio que você está nos explicando? Então, basicamente a maceração a frio, Felipe, ela visa extrair compostos colorantes, passar pigmentação ao mosto, passar precursores aromáticos, que depois vão lá se desenvolver no processo fermentativo, sem extrair nenhuma fração de tanino. Porque o tanino, ele solubiliza para o mosto com dois fatores. Temperatura, e aí a temperatura não vai ser um fator, porque ela vai estar baixa, e teor alcoólico. Então, como a gente não iniciou o processo fermentativo, não vai ter álcool para criar uma solução ali que vai solubilizar e arrastar o tanino ou da semente ou da casca para o líquido. Então, você vai ter extração de cor sem ter extração de tanino, numa fase pré-fermentativa. Ou seja, vinhos mais macios, no caso, vinhos mais fáceis no paladar. Aí a questão do macio, ela tá ligada a outro fator, Felipe. Eu, particularmente, gosto de conduzir as fermentações baixas. E com incorporação controlada de oxigênio. Eu não sou de uma escola enológica que bota muito oxigênio para fermentação e deixa a temperatura subir muito. Não. Gosto de fermentar os tintos com um gradiente de temperatura de 22 graus, dando um pico aí na fase final de fermentação, talvez a 23. Mas isso é muito baixo, né? Há teorias de vinificação que por a temperatura ia 27, 28, até 30 graus. Isso, ok, são estilos distintos, né? Você vai ter muito mais extração. Gosto de conduzir, em geral, as fermentações a uma temperatura mais baixa e aí um momento crucial também para a estrutura e para o arraste, para a solubilização de taninos. É em qual momento você vai tirar o líquido de contato com as cascas. Todos os dias, mas basicamente acompanhando a densidade, né? Conforme a densidade for baixando, é um sinal de que temos menos açúcar nesse meio fermentativo. Então, em geral, pode-se descubar o vinho com 15, 20 gramas de açúcar, ou pode-se descubar ele com 2 ou 3 gramas de açúcar, onde a fermentação está quase coada ou concluída, e pode-se fazer uma maceração pós-fermentativa, que é após o processo de fermentação, deixar lá aquele líquido com a casca por mais 5, 6, 7, 15 dias, quiçá um mês. Então, são diferentes técnicas. O quanto antes você retirar o líquido de contato com as cascas, menos tanino você vai arrastar, menos realmente a carga tânica você vai solubilizar no líquido, né? No vinho aí que está em questão. Então, variedades que são destinadas para a linha almejo, por exemplo, que é o nosso vinho de entrada, elas descubam com açúcar residual muito, muito grande. A fermentação vai terminar na fração líquida, na fase líquida. Isso a gente vai conseguir, então...
E- Claro. E esse pode ser um dos sucessos, Felipe, da aceitação da linha Almejo, né? No Merlot e no Cabernet. São vinhos que o público consome e gosta, né? A aceitação do vinho ela é tremenda. E pode ser... Esse é Perfeito, um dos perfeito. motivos, né? A maceração dos taninos, ou da maceração a frio que você comentou, que é uma escola, né, que você carrega aí na corrente sanguínea, podemos dizer. Excelente. Se o pessoal, Perfeito. Felipe, que Então, estiver você... acompanhando, tiver alguma... Maravilha. Então, o som está com um pouco de delay aqui. Se o pessoal que nos acompanha, Felipe, sejam todos bem-vindos. Muitas pessoas chegaram no decorrer da fala, quiserem perguntar algo, fiquem todos à disposição. A live é feita para quem está nos acompanhando. Eu abri, Felipe, nós temos aqui o Toriga Nacional, né? Seria interessante comentar um pouco sobre o Toriga, se você puder. Eu tenho ele na taça aqui e o aroma dele, Felipe, é Perfeito. algo Posso... incrível. Você, claro, Bacana. fica à vontade. Posso só O filho é seu. responder uma pergunta antes, responder uma Claro. pergunta antes de falar propriamente do Touriga. Tem Flávio. Sim, Ele viu claro. alguns dias uma reportagem sobre vinho laranja e pergunta qual que é a Perguntou. diferença dos brancos e dos tintos. O vinho laranja, ele é um vinho que macera, é um vinho branco que tem maceração com a casca. Então, toda essa maceração que a gente estava agora dos tintos, nos brancos não acontecem. Brancos por elaboração tradicional. A uva chega na vinícola, vai ser desengaçada direta, se ideal que seja feita, então a prensagem direta dessa casca vão para um recipiente, seja ele de inox ou madeira, ou concreto, e vai se fazer então uma maceração de líquido e casca, dando então uma tonalidade laranja ou âmbar ao vinho branco, né? E são vinhos que têm peso, de modo geral, no paladar, né, Felipe? Você coloca ele em boca, ele tem peso, tem estrutura, né? Os laranjas. Perfeito, Tá com porque a casca tem essa questão de estrutura, né, Felipe? É na casca que tem esses compostos. Claro que na uva branca em concentração muito menor, mas em relação a um branco que é feito pelo processo tradicional, que ele fica minutos em contato com a casca, dá uma diferença tremenda. Você tem uma maceração com a casca de aí 5, 7, 10 dias. Sim. Excelente, sensacional a resposta. E o Toriga, Felipe, como é que você descreveria ele? Para mim, ele é uma explosão de aromas em taça, né? Muito intenso, né, Felipe? Muita fruta, né? Fruta vermelha, intensidade. A cor dele que você comentou, ela é linda, né? É uma cor Sim. com muito brilho, uma cor intensa. Brilho, um vinho límpido, brilhante, coloração intensa, mas não é aquele vinho fechado, né? Você tem a matiz mais do rubi do que propriamente do violeta, né? Sim. É um vinho que... A Touriga Nacional é uma casta incrível, né, Felipe? Eu sou apaixonado por ela porque, naturalmente, ela é uma casta muito perfumada, né? Até aproveitando o gancho, Felipe, por que você escolheu ela, né, para cultivar e elaborar vinhos da Toriga? O que ela lhe entregou, assim, no caso? O que você viu de diferencial na Toriga para decidir elaborar um vinho como a Toriga Nacional no Brasil? Eu olho muito para o mercado antes de testar e elaborar qualquer vinho, né, Felipe? Então, com uma crescente, com uma ascensão dos portugueses, eu disse, vamos testar. Vamos E pegar. achei um parceiro lá que tinha um vinhedo espetacular, um nível de cuidado, assim, extremo, um cara muito sério. Eu disse, eu vou negociar. Porque a gente não tem vinhedo próprio, né, Felipe? As Sim. uvas são todas compradas. E uma vantagem, né, Felipe, também, né? Você pode escolher Claro, o que tem de melhor no mercado. Tem os prós e contras, mas essa questão que você comenta é excelente, que você vai lá e se tiver a você qualidade, como no caso do meu parceiro,
você vinifica o Touriga e vamos supor que fica uma porcaria, você não compra mais no próximo ano, né? Se o vinhedo é seu, você tá com aquilo lá para sempre, Sim, não, mas vai ter que cortar o vinhedo. claro. E assim, na ponta, né, o que a gente percebe no mercado, que é a nossa parte, a parte mais comercial, quando nós falamos para qualquer pessoa, seja cliente final, sommelier ou donos de restaurantes, um Touriga nacional brasileiro, o pessoal brilha os olhos. Pô, mesmo? Quero provar. E aí vem a prova real, né? Tem ele na taça aqui, que era o que você estava nos descrevendo. Acho que é só interessante deixar claro para o público, Felipe, onde que é cultivado o Touriga, né? Qual área que ele é cultivado? A uva, no caso. Falar da vinícola, né? Para situar. Sim, Nós estamos em Flores claro. da Cunha, na Serra Gaúcha. Perfeito. Coração da Serra Gaúcha, a 45 quilômetros de Bento Gonçalves, 50 quilômetros de Bento Gonçalves, no ladinho de Caxias do Sul. E essa é a sede da vinícola, Serra Gaúcha, Flores da Cunha. Aqui nós estamos a 750 metros de altitude, uma altitude média. E Flores é relacionada com a história da vinicultura brasileira, né? Ela tem uma Perfeito. aí Sede histórica, da Granja União, sede de grandes exatamente. nomes da vitivinicultura aí brasileira. E a famosa Terra do Galo também, como você comentou, que nós podemos falar em outra live aí, que é uma longa história. Propriamente. Aí o Edgar vem com o galo e eu venho com a machadinha. Maravilha. Excelente. E os vinhedos da Touriga seria em qual região, no caso, Felipe? Encruzilhada do Sul, que aí a gente chama de Serra do Sudeste, uma região mais central aqui, uma serra mais central aqui olhando para o Rio Grande do Sul. E 450 metros a altitude média dos vinhedos lá. A gente tem um perfil de solo totalmente diferente com a Serra Gaúcha. É o mesmo estado, mas assim, parece que muda tudo e realmente muda. Porque na Serra, para quem vier para cá, quem conhece, a gente vai perceber terras ou com influência de argila ou com matéria orgânica muito presente. E no solo argiloso tem também matéria orgânica, com solos geralmente mais escuros e que entregam mais para o vinhedo. Entregam mais nessa questão de realmente matéria orgânica. Certo. Um clima com uma temperatura média mais fria. Já a Serra do Sudeste, a gente tem solos não tão ricos, um pouco pobres, às vezes com até precipitação de calcário e menos concentrados, fazendo com que o vinhedo, de certa forma, sofra mais, com que aquela uva seja mais castigada, né? E a uva, de certa forma, gosta disso. Ela entrega uma qualidade maior no fruto. Assim, a parreira, a videira vai entregar uma fruta com mais Nível de qualidade. maturação um pouco acima, um pouco mais de concentração, embora não seja tão frio quanto a Serra Gaúcha, né? Então a gente não tem tanto frescor, percebe-se um pouquinho mais de mineralidade lá, principalmente nos chardonnays. E é uma área que tem chamado a... Desculpa, Felipe. Tá. Por favor. Não, pode concluir, eu acabei cortando aqui. Não. É uma área que geralmente tem chamado a atenção por Isso, é isso que eu ia comentar. Ela está despertando, né, a atenção de grandes vinícolas, né? Tem uma grande vocação o terroir na Serra do Sudeste. Até aproveitando o seu comentário, Felipe, o Johnny Sol, que está nos acompanhando, ele está nos perguntando, se tem algum controle de produção relacionado ao quilo por planta. Tem. A gente sempre cuida muito isso e não de certa forma quilo planta, mas limita a produção porque sabe-se, né, Felipe, que um vinhedo que te entrega lá numa área de 1 hectare, de 6 a 8 toneladas, vai ter um perfil qualitativo. O vinhedo que te entrega de 10 a 12 tem outro perfil e de 15 a 16 toneladas totalmente distinto. Então, a gente prima muito por manter esses 6 a 8, que a gente está falando de 2 a 2,5 kg por planta, 1.800 dependendo da planta. Então, é realmente uma produção controlada, uma produção com baixa carga para conseguir um vinho nesse perfil qualitativo, né? Excelente. Tem aqui, está nos acompanhando também, Felipe, um grande consumidor de vinhos brasileiros, especialmente, que é o professor Eduardo Moura, aqui de Goiânia. Ele, Que inclusive, maravilha. não tenho certeza se ele já provou o Touriga ou não, mas ele levou provavelmente a linha Almejo já,
e está perguntando sobre o Toriga. Na minha opinião, sim, professor Eduardo, ele é um vinho sofisticado. Para mim, Felipe, ele é muito equilibrado em boca, tem presença, mas não é agressivo. E a gente percebe aquilo que você comentou, a madeira, ela complementa o vinho, ela não toma conta do vinho. E é Perfeito. algo que eu, particularmente, né, como consumidor de vinhos e profissional da área, gosto muito, porque ele tem Você tem aqui expressão, tem precursores, né, Felipe? Você tem a fruta vermelha, você tem a especiaria, tem um toque de pimenta, ou algo que vai condimento. pro mentolado, muito fresco. Tem um tracinho floral, você recém abriu a garrafa, né? Mas com mais tempo de garrafa aberta, ele apresenta umas nuances de flores também, um fundo de rosas. É muito interessante essa questão da touriga, né? A touriga recém-feita, ela é extremamente floral. É um vinho incrível de ser degustado assim, muito novo, muito fresco. Com o tempo, isso vai tendendo a migrar e a mudar esse aroma, né? Claro. Mas é um vinho fantástico, assim, um vinho com grande personalidade, com presença. E o mais importante, na minha opinião, é que a Touriga Nacional não perde a característica, né? Que é o que você comentou, desse questão floral, de fruta, de presença. Perfeito. E ele é um vinho carnudo, de certa forma, no paladar. Você coloca ele em boca, ele dá para mastigar ele, né? Intenso, assim. Um vinho tá um pouco gordo, né? Perfeito. E sem perder a elegância, sem perder a sua filosofia, os seus predicados. E assim, Claro, um final de boca muito fresco, né? Que isso me agrada muito. É também uma pegada desses vinhos modernos, né? Eles terem um pouco dessa sensação de frio na boca e essa sensação de frescor, né? De ser um vinho que te tem uma acidez que não seja agressiva, mas que seja suficiente para te convidar para uma próxima taça, né? claro. Excelente, Talvez, que torna ele gastronômico também, né, Felipe? Essa talvez, acidez exato, favorece exato. a harmonização, né? O Ta- alimento, a proteína vermelha, que ia muito bem. Perfeito. Talvez há 10 anos atrás, né, Felipe, esse perfil de vinho, esse perfil fosse muito mais para um vinho com açúcar residual um pouco mais alto, que fosse mais convidativo nesse sentido. E hoje não, o consumidor busca essa, de certa forma, facilidade, mas ele já quer frescor, ele já quer acidez, ele quer, porque o vinho está muito associado à refeição, né? E se você tiver Claro, acidez, ela é fundamental para fazer a harmonização com um prato, com uma boa gastronomia, né? claro. Eu gosto muito do termo que você usou no início, que eu acho que nós absorvemos um pouco da turma da cerveja, que é a drinkability, né? De elaborar Uhum. vinhos que sejam fáceis, que você possa beber uma taça, duas e se sentir bem, né? A Perfeito. vinícola Weber, de modo geral, entrega esse estilo de vinho que é fantástico, que é o que o mercado, na minha opinião, busca, né, e gosta, né, essa questão. Felipe, o Luiz Otávio, que está nos acompanhando, está perguntando aqui quantos quilos de uva por hectare, em média. De 6 Né, a 8, Felipe, de 6 a 8 na Touriga Nacional. Excelente. E sobre os demais estilos de vinhos que, se você desejar, talvez Felipe comentar um pouco sobre as linhas, né? Nós temos a família Beber, que é uma linha intermediária, eu posso dizer. É o nosso reserva, né? Ela não é dos ícones e nem a nossa linha de entrada, é a nossa linha, sim, intermediária. Maravilha. Que, aí nós temos a linha Almejo, no Merlot e no Cabernet Sauvignon, que é um vinho Uhum. excepcional para o dia a dia. E você tem o Maragato, O Bar e o que é Maragato, dois vinhos que são cortes. O Bar esgotou, vem o o Bar nós tentamos 2019 aí. comprar semana passada e não teve como. Não Vamos rolou. aguardar a 2020, não? E 19, a o 19 vem forte aí, 19, Felipe. desculpa. Exato. E E o Maragato, conta um pouco para nós sobre o Maragato. Qual que é a proposta dele, Felipe? E os cortes que você tem usado na vinificação do Maragato. perfeito. Maragato é uma brincadeira, né, com tentar entender o terroir, tentar entender os terroirs do Rio Grande do Sul, né, do solo gaúcho. Então, Certo. nessa minha experiência de quase 10 anos no mundo dos vinhos, aí, entre outras vinícolas e o projeto familiar, a gente já cria algumas percepções e algumas aspirações do que funciona e do que não funciona tão bem em determinados vinhedos, em determinados terroirs. E Claro.
E o Maragato é uma junção de todo esse trabalho, de todos esses anos de observação, tentando realmente perceber isso. E a gente chega, então, com um corte que seja representativo do Rio Grande do Sul, e aí envolve nele 3 terroirs distintos, os 3 talvez com maior representatividade. Serra Gaúcha, com 2 variedades, Serra do Sudeste. Serra Fazendo Gaúcha, só então... Isso, perfeito. Quais seriam as variedades da Serra, Felipe? Serra Gaúcha, Merlot e Cabernet Franc. 2 variedades que eu aposto muito aqui nessa altitude, nesse perfil nosso. Gosto muito do Taná aqui, que está cada vez mais me encantando o Taná na Serra, mas para o Maragato usamos Taná. O Taná vem da campanha gaúcha no Maragato, e Serra do Sudeste aí entra com Malbec, Marcelin e Touriga Nacional. Excelente. Então, uma grande combinação de uvas e cada uma com a sua identidade. E são terroirs totalmente diferentes, né, Felipe? Você falou campanha, um perfil, Serra do Sudeste, o outro, e Serra Gaúcha também muito diferente, né? Eu tive a oportunidade de provar o Maragato 2 vezes. Uma foi quando eu conheci os vinhos da família Beber e me encantou, e aí entrei em contato contigo. Isso foi em 2000, refrescando a memória aqui, eu acho que foi 2019, início de 2019, do ano passado. Certo. E depois a gente provou ele também aqui em Goiânia. E as pessoas que estavam conosco adoraram, é um vinho que encanta muito, né? E é a mão do enólogo, né? Porque você combina diferentes variedades de uvas e cria um estilo e isso agrada ao público, né? Tá de parabéns, Felipe. Você e a sua família pelo trabalho. Né? Não só... A gente costuma falar que o corte é a mão do enólogo, né? É a assinatura do enólogo. Não só aí um blend de variedades, mas safras, porque o Maragato é um corte de 3 safras. E um blend de estilos de madeira, né, Felipe? Que também é algo que o enólogo moderno ele gosta de ter muito essa variação, essas possibilidades na hora de compor um vinho, né? Então, barril francês e americano no corte de 3 safras e chegando a esse resultado aí que realmente é um sucesso, é um vinho que está levando o nosso nome pelo Brasil todo e representando muito bem os vinhos brasileiros, né? Então, parabéns. É um estilo excepcional, como a gente falou, de vinificação, que são vinhos que agradam o público porque tem muita leveza, tem muita fruta, né? O estilo é o que está marcado aí como vinícola Beber, né? Pelo menos para nós aqui e para o mercado que nós atendemos. Perfeito. Excelente. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para o Felipe, é só escrever aqui, pessoal. Queria agradecer a todos que nos acompanharam. É um prazer aí falar contigo, Felipe. Tem algum outro comentário que você queira deixar, alguma mensagem, Felipe? Eu tenho uma pergunta para o final. O pessoal aí está questionando, Felipe, se os 3 terroirs possuem amplitudes térmicas bem distintas ou a maior diferença é a composição de solo. Ambos. A gente tem amplitudes térmicas variadas, não só amplitude, mas também médias de temperatura bem distintas, né? A campanha é muito mais quente do que a Serra Gaúcha. Mais de floração também, né, Felipe? Isso. E a gente tem perfis de solos também bem distintos. Então, isso no blend, na hora de compor um vinho, é espetacular, né? Se a gente puder, assim, aprofundar um pouco na questão do solo, né? A campanha, um solo talvez mais arenoso. Perfeito. A serra seria um pouco... A serra do Sudeste, um meio termo entre algumas pontas de calcário, rochas e arenoso também, precipitado. E Serra Gaúcha não, solos profundos, mediamente profundos e com muita matéria orgânica, né, Felipe? Solos mais densos, carregados, e aí com muito frio também, temperatura média, menor, dando vivacidade, frescor, acidez, dando essa vibração boa nos vinhos. Maravilha. E quanto mais concentração, por exemplo, assim, mais denso for a questão do solo, mais fruta a uva vai ter, né? Mais ela Perfeito. O chefe Fabim perguntou para nós aqui, Felipe, e me chamou até a atenção, quantos vinhos brancos secos possui para uma maior consistência no preparo da proteína? Então, só retificando, quais vinhos brancos secos
que possui uma maior consistência, né, para o preparo de proteína, para cocção, na verdade, né? Poxa vida, aí me pegou. É, complexo isso, essa pergunta. Talvez os chardonnays, né, os vinhos Perfeito. com mais corpo, né, no Mais caso, que vão corpo. passar mais... E assim, Isso, vão passar uma mais... opinião, né? Eu não usaria um vinho Sim, aromático, não usaria moscato, não usaria Sauvignon Blanc, não usaria claro, variedades aromáticas, usaria variedades não aromáticas. Porque não tem isso nos aromático. brancos, né? Os brancos aromáticos e não aromáticos, para não influenciar. Mas não é a minha técnica. Claro. É muito pessoal e muito do chefe, né? Mas acho que como você comentou, vinhos não aromáticos é uma boa saída sim, porque ele vai entregar, vai passar sabor, né, para o alimento, para a proteína que vai absorver o que o vinho está entregando. Eu, particularmente, usaria um chardonnay, aí com a proteína branca na Perfeito, cocção. Excelente. E perfeito. Felipe, você como enólogo, qual que é o seu sonho, assim, a sua ambição como enólogo? O que você almeja? Que almejas. Poxa vida, Felipe. Pergunta difícil. São tantas coisas. Eu acho que um grande sonho meu, desde o princípio, foi realmente conquistar a vinícola dos sonhos, tá, Felipe? Certo. Ter aquela sala de vinificação, aquela sala de barricas, uma cave para maturação de garrafas, mas principalmente na parte de vinificação também há uns conceitos de ter determinadas coisas, determinadas tecnologias. E realmente é um passo que a gente está dando agora. A gente anunciou ontem o projeto novo da vinícola, né? No Instagram da família Beber. E a gente contempla nesse projeto uma sala de vinificação totalmente nova, moderna, com tudo que um bom enólogo sonha, né? E aí teremos aí, eu acho que um grande sonho eu conquisto já agora em 2021, né? Que é essa estrutura fabulosa para se Parabéns. trabalhar, para se elaborar, para ter uma sala de barricas adequada, com controle, do jeito que é perfeito. Tem que ter à mão isso, né, Felipe? Não é também só talento. O próprio chefe que está aí na live, ele vai concordar comigo. Não basta ter conhecimento, tem que ter bons ingredientes e boas panelas, né? Isso tudo... o enólogo precisa de Uma boa uva combinação. e bons equipamentos, né? É uma soma de fatores. Então, isso é um grande sonho, sabe, Felipe? Mas Claro. saindo desse sonho material, aí um sonho mais de conceito é que, caramba, que as pessoas olhem com devidos olhos ao vinho, de forma geral, brasileiro, sabe? E que, de forma geral, no Brasil, se consuma um pouco mais de vinho, né? Porque 2 litros per capita, aí nos 10 Não é anos que eu nada. já me conheço por gente no mundo do vinho, é pouco, né, Felipe? Então, se a gente fosse para 4 litros, pelo amor de Deus, seria muito mais vinho e Claro. muito mais enraizado na cultura das pessoas, né? Porque eu acho que até isso que você comentou, assim, primeiro parabéns pelos projetos, pelo que tá por vir, Felipe. Eu acho que isso é fruto de um trabalho, né? E vocês são Muito obrigado. merecedores disso. E a questão do consumo no Brasil, é aquilo que você falou lá no início. Eu acho que o brasileiro tem que ver o vinho como um alimento, né? Claro que é uma bebida alcoólica, tem que ser consumida com moderação, mas ele traz muitos benefícios para a saúde quando visto como um alimento, durante a refeição, o que vai harmonizar melhor, como que eu vou aproveitar mais o que está na garrafa, né? Que é a questão do visual, do olfato, do paladar, e sim aumentar esse nosso consumo médio aí per capita, que é baixíssimo. Se a gente olhar para os nossos vizinhos aqui, Não, pelo amor de Uruguai, Deus. tá do lado, Argentina, né? Enfim, Chile é baixíssimo, então tem muito a evoluir. E parabéns assim, por ser um enólogo jovem e corajoso, né? Que foi lá e não, eu vou elaborar um vinho Touriga Nacional no Brasil, tá aqui ele aceitando muito bem. Isso é coragem. O Brasil precisa de enólogos com essa coragem, com essa bravura. Perfeito. E vinhos que você beba e se sinta bem são excelentes, assim, do meu ponto de vista. Eu gosto muito de vinhos que a madeira complementa, ela não toma conta, não são... Perfeito. Como a gente estava conversando um pouquinho antes da live, né, aqueles vinhos que tem muita madeira. Acho que isso é bom, mas depende da ocasião. Se eu tiver com uma proteína vermelha, com um prato mais complexo, sim, mas um vinho que você possa beber, bater no papo,
no final do dia, acho que faz a diferença. Com então, certeza. Felipe, muito obrigado. Queria agradecer aqui a todos que nos acompanharam, né, em mais uma live. Muito obrigado a todos. E muito obrigado pelo seu tempo, Felipe. A gente sabe que é precioso, né? O dia de um enólogo não é nada fácil. E muito obrigado por dedicar aí algumas horas, alguns minutos aí do seu dia para bater um papo conosco e com quem está nos seguindo aqui em Goiânia, Goiás. Né? E Perfeito. Brasil afora. Tem pessoas de todos os estados aqui. Eu que agradeço, Felipe. Eu que agradeço a possibilidade, a oportunidade de a gente estar aqui batendo esse papo e com certeza sempre muito válido. Então, que a gente possa daqui a 10 anos estar fazendo mais uma live olhando e poxa, o consumo subiu, o vinho brasileiro tem menos preconceito sobre ele. Caramba, estamos numa nova realidade e a gente tem que trabalhar para isso, tem que buscar isso, né, Felipe? Claro. Vou ficar feliz quando você me falar, Felipe, eu não consigo, eu não dou conta de elaborar vinhos, né? Não consigo elaborar tantos vinhos. O pessoal está comprando aqui, não para, né? Ah, mas esse Rio Grande é grande demais, a gente planta mais vinhedo. Dá um jeito, né, Felipe? Com certeza. Esse não vai ser um problema, com certeza. Não, tem Mas muito chão aqui. Muito obrigado aí mais uma vez, um tintim. Eu que agradeço, Felipe. Saúde. Parabéns aí, parabéns pelo trabalho. Obrigado a todos. Valeu. Boa noite. Boa noite. Legal. Foi bacana, né? Deixa